Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 44. Vamos ao enunciado. A comporta de perfil AB, articulada em A e de largura 1 metro, possui uma boia esférica de diâmetro D igual a 2 metros e peso G igual a 6.000 N. Sabendo que a comporta se abre quando o nível da água atinge o ponto A, conforme mostra a figura, calcular a distância x do centro da boia até a articulação A. Observação: considerar o peso da comporta AB desprezível. Dados: peso específico igual 10⁴ Newton por metro cúbico. Bom, então eu quero aí que a comporta abre quando atingir o nível aqui da água. Então, a gente tem a condição de equilíbrio e ela sabe que rotaciona em A. Então, quais forças eu tenho atuando aqui nesse sistema, né? Eu tenho aqui, em cima da boia, aqui o peso G, que foi dado. Aí, aqui a boia, eu tenho uma parte do volume dela, né? Que está aqui submerso no fluido, que é a água. Então, vai gerar um empuxo. Então, eu vou ter uma força aqui para cima do empuxo. Aqui eu tenho uma comporta, né? Que tá aí segurando, tá? Tem peso desprezível. E aqui eu vou ter a pressão da água segurando a comporta. Eu tenho que aqui é o centroide da comporta, é retangular, tá? Eu vou ter aí uma força devido à pressão da água, sendo aplicado um pouco mais para baixo, que é no centro de pressões, que é uma força F. Então, essas são as condições. Como estão aqui o nível da água, em relação ao nível da água, até a medida aqui do centro de pressão, essa medida aqui é o Y do centro de pressão, que a gente vai precisar calcular. Então, essas forças estão atuando em cima da comporta, juntamente com a boia. Para o equilíbrio aqui em A, a gente aplica somatório de momento em A igual a 0. Então, a gente coloca aí referencial anti-horário positivo. Então, quem que vai causar momento em A? A força F, vai ser F, tá a força na horizontal, eu pego a distância na vertical, que vai ser o próprio YCP ali. Aí eu vou ter o momento causado pela força G aqui, que é o peso da boia, que vai ser a distância, que é o que eu quero calcular, essa distância x. Então, vai ser positivo, né? Segurou aqui, vai girar no sentido anti-horário. Então, mais G, que é a força na vertical, distância na horizontal, x. E vou ter um momento causado pelo empuxo, que vai ser aí um momento no sentido horário, segurou em A, gira no sentido horário, então momento negativo, que vai ser um empuxo vezes a força na vertical, distância na horizontal, e a distância é x. Isso tudo tem que ser igual a 0. Então, eu posso escrever que a força F vezes o YCP é igual, vou passar para lá esses dois termos e vou deixar o x em evidência, que é o que eu quero calcular. Esse E passou positivo do empuxo e esse G passa negativo. Se eu isolar o x na equação, o x que eu procuro é a força F vezes o YCP dividido por E menos G, que vai passar dividindo. Então, eu preciso achar esses termos para poder aí calcular essa distância x. Então, vamos falar da força F primeiro, né? A força F é devido à força aqui desse fluido que está empurrando a comporta. Vai ser o peso específico, tá? Vezes a altura. A altura eu pego em relação ao centroide aqui da placa submersa. Então, vezes um H barra, tá? Que é ali do centroide. Vezes
a área, né, que é pressão, que é a pressão no centroide, vezes a área. Essa vai ser a força aqui da placa submersa. E a gente pode calcular, esse aqui é 10 a quarta, que foi fornecido aqui, 10 a quarta newton por metro cúbico, vezes o H barra, que do centroide a distância total é 3, então aqui fica metade 1,5. A área vai ser a altura, que é 3 metros, vezes a largura. A largura foi fornecida aqui no enunciado de 1 metro. Aí metro vezes metro dá metro cúbico, simplifica aqui. A gente calcula essa força F. 1,5 vezes 3 dá 4,5. Então fica 4,5 vezes 10 elevado à quarta na unidade de Newton. Então a gente já achou essa força F. Agora a gente precisa calcular o Y de CP, tá? Que é a distância lá da superfície até o centro de pressão, que é onde a força é aplicada. Para calcular isso, a gente precisa do Y barra mais o momento de inércia da superfície submersa dividido pelo Y barra vezes a área. Então, o Y de CP, né? Essa aqui é a fórmula que a gente calcula. O Y barra. O Y barra é a medida da superfície livre até o centro aí, até o centroide da placa, que seria aqui. Ou seja, o Y barra é o nosso H barra, que a gente acabou de pôr ali, de 1,5. Mais o momento aqui de inércia em relação a um retângulo, né? Que é a forma aí da superfície submersa, que é dado por base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Dividido y barra, que a gente achou aí, né? Que é o H barra, vezes a área. A área é o quê? É a base, que a gente tá dando aí como largura, vezes a altura, que seria esse 3 metros, tá? Então, substituímos aí cada condição aqui da fórmula. Agora simplifica base com base, esse H com o cubo aqui fica ao quadrado. Então, temos que o YCP vai ser igual. A gente pode substituir pelos valores. Aqui, o H barra é 1,5 metro, mais aqui vai ficar H ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Fica metro quadrado, dividido, esse 12 passa aqui dividindo, e aqui embaixo eu tenho esse H barra, que é 1,5 metro. Um quadrado corta com metro, aí metro com metro. Aqui a gente vai ter 9, e aqui dividido por 18, que dá meio, 1,5 com meio, 2 metros. Então a gente tem essa medida aqui, que é 2 metros, né? Se a gente pegasse lá, como aqui é superfície livre, a gente tem uma distribuição de pressão linear. A gente teria aí a condição de uma distribuição aí triangular, estaria a 1/3 e 2/3, ou seja, 3 aí dividido por 3, aqui daria 1, e aqui daria 2/3, que seria 2 metros, que é o que a gente encontrou aqui. Aí agora a gente precisa calcular o empuxo. O empuxo é dado por peso específico vezes volume submerso, ou seja, o peso específico é o peso específico do fluido, o fluido aqui é a água, o volume submerso é metade, né, meio, do volume de uma esfera. O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Então, a gente pode simplificar esse 2 e esse 4 aqui. Deixa um 2. A gente pode encontrar o empuxo como sendo, aqui fica 2π sobre 3, tá? Aí aqui o R,
ele deu o diâmetro, que é 2 metros, então o raio é metade, 1 metro, então fica 1 ao cubo, metro ao cubo. Aí a gente tem aqui o peso específico, que é 10⁴ newton por metro cúbico. O metro cúbico vai cortar com metro cúbico. A gente tem aí que o empuxo, vou deixar aqui dessa forma, 2π sobre 3 vezes 10⁴ newton. Então, a gente tem aí o empuxo. Aí o G foi dado, né? Ele nos deu ali de 6.000 newton. 6.000 newton, vou deixar aí em base 10⁴, então eu divido. Aí ficaria 0,6, né? Que daria 10⁻, move a vírgula aqui 4 vezes, vezes 10⁴ newton. Para facilitar aí as contas, agora substituindo ali na equação, temos que x é igual a F, que é 4,5 vezes 10⁴ newton, vezes o y de CP, que é 2 metros, dividido por E, que é 2π sobre 3 vezes 10⁴, menos 0,6 vezes 10⁴. As duas unidades estão em newton, aí o 10⁴ põe em evidência que pode simplificar, newton simplifica com newton, e aí a gente pode encontrar o valor de x. Então, a gente tem ali embaixo 2 vezes π dividido por 3. Aí, essa conta aqui, menos 0,6, menos 0,6. Aí, eu vou fazer a parte de cima, que é 4,5 vezes 2, e vou dividir pela resposta aqui, que é o resultado de baixo. E a gente vai ter um valor aí de 6,02 metros. É a distância x aí para a condição estabelecida. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!